Terça-feira aqui no Tom Maior é dia de falar de economia com o professor Luiz Carlos Ongarato. Professor, grande abraço, tudo bem? Tudo bom, Jéssica? Tudo bem? Boa tarde a todos aqui na Sagres. É um prazer estar aqui novamente nessa terça-feira para a gente falar sobre economia. E hoje, né, professor, o senhor separou aqui para a gente 3 temas que envolvem a economia e também o emprego, mas o primeiro assunto, então, que a gente vai abordar aqui é que fala sobre a chamada fuga de cérebros, professor. Nossos pesquisadores, então, estão deixando o país por falta aí, queda, né, no volume de investimentos. É isso que está acontecendo, professor? Sim, é importante a gente falar desse tema. É um tema que ele é característico de países que estão em crise econômica já há algum tempo e que sofreram cortes aí dentro da área da ciência, né, da investigação como um todo. E é um problema econômico quando as melhores mentes, né, de um país, que no nosso caso o Brasil, elas saem, né, essas pessoas saem aí do nosso país para desenvolver pesquisas para ter os melhores empregos em outros países. Então, aquela riqueza que poderia ser potencialmente construída dentro do Brasil, acaba que é construída fora, e aí aumentando ainda mais a desigualdade empresarial, né, principalmente em questões de inovação, e deixando aqui no Brasil apenas empregos de baixa renda, né, que é o que a gente está vivenciando nesse atual momento. Professor, a gente também tem alguns números, né, que falam um pouco sobre esse cenário. Num ranking que tem que mantém aí profissionais qualificados, o Brasil despencou 25 posições de 2019 para o ano passado, em 2020, né, passou da 45ª para a 70ª posição. Quando se olha, então, a lista dessas nações que mais atraem esses talentos, o país também caiu bastante em 4 anos, perdeu um total aí de 28 posições. Então, também tem essa questão. Além de estar perdendo os talentos aí para outros países, o Brasil também não atrai esses pesquisadores, né, professor? Isso, né? Quando a gente fala cientistas, né, muitas vezes a gente pensa assim, pessoas que estão dentro de um laboratório investigando, por exemplo, a vacina da Covid, né? Mas são cientistas e pesquisadores de todas as áreas, inclusive dentro das empresas. O que a gente pode dizer que são cientistas? São profissionais com ensino superior que podem eventualmente ter um mestrado, doutorado, ou seja, são os profissionais mais bem capacitados do Brasil que a gente está perdendo para outros países. E também tem um fator que nós não atraímos profissionais qualificados de outros países, o que acaba fazendo com que, por exemplo, as nossas empresas tenham dificuldade em contratar, principalmente em cargos de inovação, cargos de gerência, média gerência, alta gerência, o que a gente tem observado muito dentro do mercado de trabalho. Muitas vezes a gente tem vagas em aberto, mas pessoas com um perfil de mais capacidade para assumir aquela vaga estão escassas no mercado. Por quê? Grande parte dos brasileiros eles estão desejando ir para outros países em busca de melhores condições para exercer sua profissão e também melhores condições para os seus filhos, né? Já que a gente não tem uma perspectiva de futuro no Brasil para o emprego qualificado, muitos já pensam em abrir mão da sua carreira no Brasil para ir para outros países por uma questão aí de melhores condições de vida, qualidade de vida para as próximas gerações. Então, professor, para esses profissionais que estão aqui no Brasil, a perspectiva, então, não é de oportunidades e nem de melhores condições de trabalho. Qual, então, seria, a gente pode estabelecer uma relação entre a capacidade que a gente tem de reter talentos e também essa questão do desenvolvimento tecnológico? Sim, é importante a gente ter profissionais qualificados dentro do Brasil, porque quando a gente fala de inovação, a gente fala de retomada econômica, aumento da produtividade, crescimento econômico, a gente depende do quê? Da geração de conhecimento. Se a gente vai falar, por exemplo, de um novo dispositivo eletrônico, se a gente vai falar de robótica, a gente vai falar de engenharia, enfim, na área da saúde, ciência, né, e tecnologia, são pilares
econômicos fundamentais para o desenvolvimento de qualquer nação. Então, quando a gente perde esse tipo de profissional, a gente também está perdendo a atratividade do Brasil para o capital estrangeiro. Então, vamos imaginar a seguinte situação: a gente tem o quê? Um movimento de desindustrialização do Brasil, ou seja, as indústrias estão fechando no Brasil ou elas estão paradas. A gente já falou várias vezes da indústria automobilística, que saiu do Brasil, né? Está saindo gradativamente do Brasil. A indústria de tecnologia, como a própria Sony já saiu do Brasil, a Nikon já saiu do Brasil, as empresas japonesas já saíram do Brasil. Ou seja, se a gente não tem mão de obra capacitada, né, de alta qualidade, a gente acaba por não atrair investimentos do exterior para cá. Então, o que acontece? A gente fica com uma mão de obra menos qualificada, e é uma mão de obra que não atende esse tipo de indústria. É uma mão de obra que, infelizmente, ela vai ter uma quantidade grande para poucas vagas de emprego que tem. Então, acaba que vai baixando, né, o salário médio da economia, a renda média da economia, porque a gente não tem capacidade de geração e de empreender negócios inovadores e de base tecnológica sem os cientistas. Pegando o gancho, então, dessa resposta, professor, sobre a capacidade de gerar novos empregos, o mercado financeiro, né, especialistas já apontam esse momento de retomada da economia na pós-pandemia, pós-Covid-19. A tendência é de que o mercado continue, né, com essa recuperação até o fim desse ano, início de 2022. Mas como que está sendo, professor, essa retomada quando a gente vai avaliar, então, especificamente a qualidade desses empregos, desses postos de trabalho que estão sendo gerados nessa retomada? Parece que um ponto importante a gente falar sobre a qualidade do emprego, porque saem mensalmente as pesquisas e fazem os comparativos. Olha, tantos postos de emprego foram gerados, mas raramente a gente discute a qualidade desse emprego. A qualidade do emprego gerado atualmente é um emprego de baixa tecnologia, é um emprego que tem uma remuneração mais baixa, inclusive com patamares mais baixos do que antes da pandemia. A gente tem postos de trabalho sendo abertos via, por exemplo, microempreendedor individual, uma extrema liberalização do mercado, e acaba que o trabalhador ele fica mais prejudicado. Então, a qualidade desse emprego está muito, muito baixa. Então, são criados novos postos de trabalho, porém, esses postos de trabalho eles são para atividades de mão de obra não qualificada. O que acontece é que, ao gerar esse tipo de emprego, a gente não tem um estímulo, por exemplo, para a continuidade dos estudos, a gente não tem um estímulo para a juventude se inserir no mercado de trabalho, e a gente tem um mercado muito inchado de empregados, de potenciais empregados, que se sujeitam às mais diversas condições de trabalho, né? Muitas vezes sem plano de saúde, por exemplo. Uma questão interessante, quando a gente fala de um período de pandemia e de acesso à saúde, é que o trabalho formal ele é uma grande via de acesso à saúde das pessoas, do trabalhador. Por quê? Via empresa, você consegue o acesso ao plano de saúde, você desafoga ali o SUS e acessa uma melhor qualidade ali dos hospitais, enfim, acesso à saúde como um todo. Fora isso, toda a parte de assistência à educação, à qualidade de vida, é feito, né, via trabalhadores com CLT. Então, quando a gente tem essa desestruturação de todo o mercado de trabalho, com uma qualidade ruim dos empregos a serem gerados, a gente soma o quê? Uma renda menor, menos condições de trabalho, com baixa qualidade de vida, e também a fuga de cérebros. É uma coisa muito atrelada à outra. Tudo está bem ligado, né, professor? E é aquela questão também, né? A pessoa ela prefere não ganhar nada, prefere ganhar pouco do que não ganhar nada nessa retomada aí da economia pós-Covid-19. Mas, professor, o mercado de trabalho, ele já não vinha assim com essa baixa, já vinha com essa baixa qualidade aí dos empregos desde antes da pandemia, né?
Isso mesmo. Quando a gente fala de crise econômica, quando eu falo de crise econômica, a gente fala de uma crise que já existe no Brasil há 7 anos. O baixo crescimento do PIB, os crescimentos negativos, a queda do PIB. Então, isso não é algo que acontece hoje, é algo que já vem acontecendo já há alguns anos. Porque uma decisão, por exemplo, de imigração, de mudança de país, não é algo que você faça do dia para a noite. Então, os sucessivos cortes desses postos de trabalho com qualidade, essa fuga de capitais, as empresas saindo, multinacionais saindo do Brasil e a baixa dinâmica empreendedora de alta qualidade, alta complexidade, de inovação no Brasil, acaba que vai deixando, o que vai ficando no Brasil são, infelizmente, empregos, postos de empregos em sua maioria, postos de trabalho em sua maioria, que sujeitam aquilo que você falou mesmo, sujeitam o trabalhador a trabalhar por qualquer salário, E quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, a gente fala aí de agenda da ONU, para 2030, a gente está falando que não é qualquer emprego que serve dentro da nova economia. A gente não pode achar que todo tipo de trabalho é bom para o desenvolvimento do país como o Brasil. O Brasil é um dos poucos países da América Latina que é industrializado. O Brasil é um dos poucos países da América Latina que tem um PIB elevado, que tem um alto número de universidades, tem uma capilarização ali do seu sistema de ensino e tem uma possibilidade de atração de investimento como apenas o México tem na América Latina. Então, o Brasil tem uma representatividade econômica continental muito grande e mundial também em algumas outras áreas. Isso é importante que a gente fale. E quando a gente fala dessa deterioração das condições de trabalho, as condições de produtividade e de inovação, a gente pode estar condenando as próximas gerações a que vão viver dentro do nosso país. E foi justamente esse, professor, o alerta da Organização Internacional do Trabalho, falando que a América Latina, a crise de empregos que acontece decorrente da pandemia, afeta principalmente os jovens e a OIT considera, então, essa crise de emprego para os mais jovens já como uma bomba relógio, professor. Sim, historicamente, a América Latina nunca foi um bom ambiente para a empregabilidade dos jovens. Por quê? Devido às oscilações de crescimento. O acesso ao mercado de trabalho pelo jovem muitas vezes é dificultado. Por isso que a gente precisa de programas, por exemplo, de aprendizes, de jovem aprendiz. A gente precisa inserir esses jovens no mercado de trabalho com capacitação, com acesso à escola, à educação técnica e superior. Só que as empresas e a sociedade como um todo têm que entender que a gente precisa também cobrar crescimento econômico, um crescimento econômico sustentável, que trabalhe a inovação, o empreendedorismo de ponta, não é qualquer tipo de empresa, a gente quer empresas inovadoras, empresas sustentáveis, empresas que têm capacidade de competir dentro do país e fora, para a gente atrair mais empregos. E a América Latina, infelizmente, por ter muitos países com economias muito frágeis, democracias frágeis, elas não atraem o investimento. Toda vez que qualquer líder de qualquer país da América Latina causa uma instabilidade, o mercado também fica menos empreendedor, ou seja, menos empresas, menos capital circulando e tornando cada vez o mercado mais especulativo, ou seja, o mercado ele quer atrair resultados, quer tirar lucro muito rapidamente do sistema financeiro, sem deixar um legado, sem criar novos postos de trabalho, porque é puramente especulativo devido ao risco de se instalar de fato em países da América Latina. Professor, e qual é a sua avaliação, Quais políticas públicas poderiam ser adotadas para a gente conseguir, então,
pavimentar um caminho para que os trabalhadores tenham um trabalho assalariado, com benefícios, um trabalho de qualidade? Bom, qual que é o caminho, né? É algo que muitas pessoas têm me perguntado, inclusive nas últimas 2 semanas, que é quando começou muito a se falar sobre isso, né? Qual é o caminho? O caminho é um plano. O desemprego é um problema econômico que ele não tem uma solução no curto prazo, um curtíssimo prazo. Ele precisa de um plano, ele precisa de um projeto. É um projeto de Estado, não é apenas do governo atual. Precisa ter um plano, né, algo sistematizado, estruturado para a geração de empregos, que tem a ver com um ambiente melhor de negócios, um ambiente político melhor, instituições financeiras sólidas e com capacidade de financiamento das atividades, principalmente as microempresas. A gente tem que ter uma ciência forte, uma universidade capaz de dialogar com o mercado para criar, por exemplo, novas soluções tecnológicas, para a criação, por exemplo, de patentes, criação de produtos que possam ser licenciados no mundo todo a serem produzidos, a gente ter uma composição diferente de renda. Acontece que atualmente a gente tem uma concentração grande na nossa renda dentro do agronegócio. Só que o Brasil ele é muito grande para só depender do agronegócio, como, por exemplo, uma outra economia latino-americana, como o Chile. O Chile é um país pequeno, ele não tem a mesma dimensão do Brasil, então ele pode viver muito de commodities no geral. Então esse plano estruturado ele é fundamental para que haja geração de emprego, né? O que vai começar a ser discutido, a gente já comentou há algumas semanas atrás, provavelmente em 2022 a gente vai ter uma discussão muito grande sobre a quebra do teto de gastos, para poder movimentar novamente a economia, gerar mais emprego, porque é o que está se precisando hoje. É gerar emprego, gerar renda de qualidade para que a gente saia dessa situação e que também, principalmente, os jovens tenham esperança e acreditem em um futuro melhor. Então, nosso bate-papo, por enquanto, a tendência é reforçar isso que já vinha acontecendo antes, né? Não há um indicativo de que a qualidade do emprego possa melhorar nesses próximos meses. Isso, não é um indicativo porque é algo que já vem piorando constantemente há 7 anos. Então, não existe um milagre econômico nesse momento quando o assunto é emprego. O emprego ele não é criado no curto prazo. Para você ter um choque de emprego de qualidade, você precisa ter empresas de fato inovadoras, né, que estejam aí no nível de empreendedorismo capaz ali de competir internacionalmente. No nosso caso, infelizmente, a gente não tem um plano federal de atração de investimentos, de empreendedorismo e de geração de emprego e renda para o Brasil. Então, é muito de apostar ali em 2022, tem eleições, né, daqui a um ano, e a gente espera que haja alguma mudança aí dentro desse cenário, que sejam apresentados planos e que o nosso papel agora é promover o debate crítico, né, tentar fazer com que o nosso ouvinte ele forme a própria opinião, né, com esclarecimento de dúvidas, entendimento da preocupação que a gente tem que ter com o nosso país e que façam boas escolhas e cobre quem está no poder, independentemente de quem seja. Professor Luiz Carlos Ongarato, muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui com a gente no Tom Maior e até terça-feira que vem.